Muito bem-vindo ao nosso canal Refúgio Teológico. Nós estamos aqui falando no vídeo a respeito da reflexão de uma música. É a canção Admirável Chip Novo, de Pete. Primeiramente, eu quero dizer aqui que eu não gosto da cantora, muito menos desse movimento, né, que está acontecendo. Porém, o que eu pude ouvir recentemente, sem querer, né, essa música, nós vamos aqui analisar, tem elementos muito fortes, muito importantes dentro da filosofia. Então, são poucas músicas dentro desse lamaçal de perturbação ideológica irrisória que nós podemos encontrar e fazer uma reflexão filosófica sadia e séria. Você para quem já tem um pouco de contato com a própria filosofia, com a literatura, já percebe que a letra da música traz já inicialmente uma pegada. Por exemplo, Admirável Chip Novo, que é, por exemplo, daquele livro Admirável Mundo Novo, que é um romance de Aldous Huxley, entendeu? Então você já percebe aí que é uma música que faz uma reflexão. Não se sabe se a cantora, né, tinha como objetivo fazer isso, mas essa música eu acho importantíssima a gente poder conversar e trazer essa análise filosófica para dentro do nosso curso de filosofia, tá bom? Se você ainda não é matriculado, se inscreva, se matricule. Nós vamos aqui mergulhar várias vezes nesse mundo importante da filosofia. Então, é uma análise, tá? Não estamos defendendo esse tipo de música, muito menos a cantora, mas essa letra, né, era muito despertou e desperta um pensamento filosófico, tá bom? Vejamos o seguinte, vamos aqui acompanhar esse texto aqui. A canção Admirável Mundo Chip Novo, de Pete, nos convida a uma profunda reflexão sobre a natureza da realidade, a natureza da consciência e a natureza da liberdade. Então, são três divisões que nós encontramos na música. Através de uma linguagem poética e contundente, a música procura trazer temas que ecoam a tradição filosófica ocidental, convidando-nos a questionar a própria essência da nossa existência, ou seja, de como nós estamos vivendo no presente mundo, né? Como estamos andando e caminhando nesse momento. Então, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Vamos continuar aqui. Bom, vejamos o seguinte. Vou subir aqui. Pronto. Aqui. A crise da iniquidade e a dúvida metódica. Nós sabemos hoje que com o advento das ideologias, que não é ciência, e nem a teologia, e nem a filosofia, se criou a ideologia de gênero. A ideologia de gênero é uma aberração dentro das escolas, é uma aberração que está na sociedade. Nós precisamos reagir contra isso. Porque ela está criando crise de identidade. As pessoas não sabem quem são, né? E não sabem o que vão fazer em suas vidas. Para isso, nós precisamos desenvolver novamente e resgatar aquilo que é sadio na filosofia, que é a dúvida metódica, que é uma ferramenta que vai refutar a ideologia de gênero. Se você quiser saber mais sobre a ideologia de gênero especificamente, é só procurar no nosso canal um vídeo relacionado a isso. Bem, a letra fala sobre pane no sistema. A frase pane no sistema evoca uma sensação de disfunção, de um funcionamento inadequado, que nos coloca em xeque a própria estrutura da nossa realidade. A pergunta, aonde estão meus olhos de robô? Nos confronta com desorientação e com a perda da referência. Ou seja, quando um sistema que é anticristão, ele não vai se sustentar eternamente. Sempre vai haver uma ruptura, sempre vai haver uma pane. E é nesse momento que o gênero, a natureza humana, pode encontrar um vislumbre, ainda que pouco, da luz da realidade, da luz da consciência, da razão. Nesse exato momento que esses indivíduos que estão dentro, inseridos de um sistema, de uma organização de governamental,
de uma organização política e religiosa falsa, surge a pane no sistema. O sistema trava, o sistema precisa resetar. Nesse reset, ele acontece porque ele não tem a autossuficiência, ele não tem a autoexistência, ele não existe por si só. Ele foi criado, esse sistema foi criado, diferente de Deus que não foi criado. Então, nesse momento, alguns indivíduos conseguem entender o quão miseráveis eles são. E daí eles percebem como eles estão vendo o seu ambiente e enxergando o mundo. Por isso que, aonde estão meus olhos de robô? Ou seja, os olhos que estavam utilizando para ver o mundo eram olhos de robôs, eram olhos mecânicos, eram olhos artificiais. Esses olhos deixam de existir a partir do momento em que esse vislumbre da luz verdadeira atinge seus olhos humanos. Bem, o despertar da dúvida. A constatação de que eu não sabia, eu não tinha percebido, remete à filosofia de René Descartes, especialmente a sua dúvida metódica. Ao questionar tudo o que antes acreditava, o sujeito se coloca em um estado de incerteza radical, buscando um ponto de partida para a construção do conhecimento. Ou seja, nós estamos presos em um sistema, por exemplo, comunista, em um sistema ateu, em um sistema relativista, em um sistema da ideologia de gênero, em um sistema da esquerda, em um sistema humanista, em um sistema ceticista. Então, eu não sabia disso. Eu não tinha percebido. Ou seja, eu não sabia que a minha forma de pensar era ateu. Eu não sabia que a minha forma de pensar era católico. Isso contradizia a Bíblia. Isso contradizia a Escritura. Eu não sabia que a minha forma de pensar o mundo e as pessoas e a realidade estava equivocada porque eu acreditava que no darwinismo. Então, eu não tinha percebido que tudo isso era falso. Então, foi por meio de uma dúvida, de um questionamento, que se pôde construir novamente ou, de fato, descobrir a realidade. Exemplo de René Descartes. O sonho de ser vivo. A crença de que eu sempre achei que era vivo sugere a ilusão de uma vida autêntica, a busca por uma experiência genuína, em contraste com a sensação de artificialidade que a personagem da canção experimenta. Ou seja, agora nós saímos de um sonho, de um pesadelo, que anteriormente esse sistema e essa forma de agir era apenas uma ilusão. E a verdadeira vida autêntica não se encontra mais nesse mundo decaído, não se encontra mais nas falsas religiões, não se encontra mais nos partidos, não se encontra mais na forma de governo, não se encontra mais nas filosofias inúteis e vãs dos seres humanos, não se encontra mais nas diversas idolatrias, mas se encontra na pura realidade. Então, quando o sistema, o despertar da sabedoria e o descobrimento de que pensava que está vivo, descobre agora, de fato, a verdadeira vida, que é a vida do conhecimento, a vida que ama a sabedoria, que assim esse indivíduo assume a sua consciência, ele consegue agora ser humano, ele consegue ser agora espiritual, consegue agora ser de fato um indivíduo que pensa por si só e que está vivendo a sua vida conforme a realidade. Então, já percebemos aqui que essa música, essas letras, elas são extraordinárias e assim quebramos, refutamos essa crise de identidade a partir do momento em que um jovem, em que um indivíduo, em que um idoso, em que um adulto percebe que esse sistema em qual ele aceitou, ele não tem funcionalidade, ele irá cair em pane. Esse sistema tem tornado esse indivíduo um mero objeto. Quando ele percebe isso, ele acaba saindo desse sistema. E o despertar, ou seja, o questionar, ele percebe que ele sim é o responsável por sua vida. Por fim, ele percebe que tudo aquilo não somente era uma parte mecânica, mas é um sonho que não tem existência nele mesmo. E assim, ele percebe e consegue novamente construir uma vida genuína. A natureza da realidade e o determinismo.
Obviamente, nós estamos trabalhando aqui, não dando resposta, mas problematizando essa canção, essa música, para despertar você a encontrar mais sabedoria e a desenvolver mais o pensamento filosófico. Parafusos e fluidos. O que seria isso? A imagem de parafusos e fluidos em lugar de articulação sugere a ausência de organicidade, a substituição da vida por um mecanismo artificial. Essa imagem pode ser relacionada ao pensamento de Baruch Spinoza. Particularmente não gosto muito desse indivíduo, mas faz parte aqui da filosofia. Pelo menos da filosofia dele, né? Que propõe uma visão monista da realidade, onde tudo é composto por uma única substância, a substância divina. Coração mecânico. A constatação de que até achava que aqui batia um coração revela a crença em uma vida autêntica, em um autônomo que se vê desmitificado pela revelação de sua natureza programada. Determinismo. A frase tudo é programado nos coloca diante de um problema central da filosofia, o determinismo. Se tudo é programado, onde fica o livre-arbítrio? A pessoa se confronta com a ideia de que suas ações são pré-determinadas, perguntando-se se realmente se libertou de qualquer controle. Comecemos por isso aqui. Temos um aspecto positivo, que é a predestinação, que nós temos na Bíblia, e temos o determinismo, um pouco diferente, né, da predestinação e muito semelhante ao destino da filosofia grega. Mas, trazendo para o dia de hoje, nas ereções. Tudo é programado. E isso nos coloca diante do problema filosófico. Se tudo que está acontecendo nas ereções é programado, onde fica, de fato, o seu livre-arbítrio, as suas escolhas? Se o próprio sistema, o próprio programa já apresenta o candidato vencedor. Temos aí um problema gigantesco a ser resolvido. O que vocês acham sobre isso aí? É manipulação? É falsificação? Qual a sua opinião? Qual o seu entendimento sobre isso? Coração mecânico. Até achava que aqui bateu o coração. Ou seja, a própria vontade do indivíduo que está no sistema, que não é real, a sua vontade era sequer bate. O indivíduo já está morto. O indivíduo imaginava que estava vivo. Então, a crença de que ele estava vivo, na verdade, ele estava sendo um autônomo. Ele estava sendo um mero robô. Parafusos e fluidos em lugar de articulação. Ou seja, perdemos as bases da realidade, que é o cristianismo, que é a filosofia e que é o direito romano. Então, já percebemos que a natureza da realidade e do determinismo é importante para uma mente sadia. A ilusão da liberdade e o controle externo. Particularmente quando eu converso com algumas pessoas, a maioria das pessoas só se preocupa com a economia, com o dinheiro, com a prosperidade. E particularmente eu percebo que elas desconhecem a liberdade, nem sequer se preocupam com esse nome e com esse conceito. Estou aqui desde a meia-noite gravando vídeo. São 4 horas da manhã. Estou fazendo isso aqui não por obrigação, mas porque eu amo e me dedico a essa minha missão, tá? De passar esse conteúdo para vocês, certo? Então, desculpem se o áudio está um pouco fraco, mas eu vou estar trazendo alguns materiais melhor para vocês ouvirem melhor, mas nós estamos nos dedicando sempre ao nosso canal e a vocês que nos acompanham, tá bom? Temos aqui o texto. A ilusão da liberdade e o controle externo. Então, muitos não se preocupam com liberdade, mas se preocupam com economia. Mas vejamos o seguinte. A liberdade prometida. A crença de ter sido liberto revela a busca por autonomia, por um estado de liberdade. A personagem acredita ter escapado de algum tipo de controle, mas essa crença é rapidamente desfeita. Sair de uma situação que não é real e para outra também que não é real não faz sentido. Nós precisamos não nos devotar a, por exemplo, a economia. Isso é importante, a economia capitalista, a economia comunista, a economia, né? Mas nós precisamos entender de fato o que é liberdade.
Isso é uma das preciosidades da humanidade. Nós precisamos ter liberdade. O retorno do controle, a frase, mas lá vem eles novamente, indica a presença de uma força externa, um poder que controla a personagem. A sensação de ser manipulado e submeter a uma vontade superior é um tema recorrente da literatura e o cinema de ficção científica, ou seja, a filosofia e a teologia e a história, tá? Particularmente são os únicos mecanismos que nos faz acordar contra esses indivíduos que tentam nos colocar novamente nesse sistema de aprisionamento. A reinstalação do sistema. A frase "eu sei o que vão fazer" revela que a personagem tem consciência de seu destino, reconhecendo a inevitabilidade do seu controle externo. A frase "reinstalar o sistema" significa a perda da autonomia, a vontade da submissão e o estado programado. Ou seja, a partir do momento que eu entendo que uma religião ou um governo ele já tem em seu ambiente um determinismo ruim, um aspecto ruim, eu já sei que esses agentes que são contra a escritura e contra a filosofia, contra a teologia, enfim, contra a história, eles vão fazer de tudo para nos aprisionar e controlar e restaurar o sistema. E muitos de nós acabamos perdendo a nossa vida por descobrir a verdade. Um exemplo disso é quando a reforma protestante começou a ser desenvolvida no período da Idade Medieval. O que aconteceu? O catolicismo tentou restaurar o sistema, matou vários irmãos nossos, vários evangélicos, eles mataram, mas muitos de nós conseguimos escapar desse sistema. Então nós não voltamos mais a essa submissão anticristã. Então está aqui um exemplo extraordinário da música, da análise histórica, filosófica, teológica, que essa letra da música tenha a nos ajudar nesse momento. A busca pela autonomia e a influência social. Então nós estamos falando aqui, pessoal, de teologia, de espiritualidade, de ciência, de história, de antropologia, tá? Sociedade, cultura, civilização, política, certo? Desejo de liberdade. A música Admirável Chip Novo nos coloca diante da busca constante pela autonomia e pela liberdade. A personagem questiona sua própria existência, buscando entender se tem controle sobre sua própria vida ou se está apenas seguindo um script pré-determinado. O quanto de nós percebemos o indivíduo na nossa sociedade dessa forma, como um mero robô, como uma pessoa que não existe. Ele está caminhando, está passando por nós e muitas vezes é alguém do nosso trabalho, da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa família, pensa que ele está existindo, mas ele é apenas um robô. A influência social. A canção pode ser interpretada como uma crítica às pressões sociais, ao modo como a sociedade molda os indivíduos, impondo padrões de comportamento e obrigando-os a se conformar a um sistema pré-estabelecido. A reflexão sobre o livre-arbítrio. A busca por liberdade levanta a questão fundamental do livre-arbítrio, em que medida somos livres para escolher nossos próprios caminhos, ou estamos sujeitos a forças externas que determinam nossas ações. O que você acha? Determinismo e livre-arbítrio. O que está acontecendo? Bem, aqui no contexto, né, é um contexto mais ruim, um contexto caótico, né? Mas existe o aspecto positivo do determinismo e do livre-arbítrio em outro momento. O corpo como máquina e a desumanização. A máquina humana. A metáfora do corpo como máquina sugere uma desumanização, uma pena da individualidade, a imagem, parafuso e fluido. Reforça essa ideia, desconstruindo a visão tradicional do corpo como um organismo vivo e complexo. A era da tecnologia. A canção retrata a influência da tecnologia sobre a vida humana, questionando se a artificialidade está nos afastando da nossa natureza essencial. A relação entre corpo e tecnologia é um tema que acompanha a filosofia do século XX. A busca pela autonomia. A personagem da canção busca a liberdade
de ser autônoma, mas se depara com a constatação de que está presa a um sistema de que controla suas ações. Essa busca pela autonomia nos remete à questão da liberdade individual e à relação do homem como poder. O controle social e a desobediência civil. Nosso canal nós estamos falando um pouco sobre desobediência civil, né? Só você entrar aqui no nosso playlist. O sistema opressor, nós sabemos que é o comunismo, né? O nazismo, o fascismo, a esquerda, né? A canção pode ser interpretada como uma crítica ao controle social, a forma como o poder se impõe sobre os indivíduos e limita sua liberdade de pensamento e ação. A personagem se rebela contra o sistema que controla, busca a liberdade de suas amarras. A resistência individual. A busca pela liberdade é um tema recorrente da filosofia, desde os pensadores gregos até os movimentos de contracultura do século XX. A personagem da canção nos convida a questionar o status quo e a lutar por uma vida mais autêntica e livre. A desobediência civil. A desobediência civil é um conceito fundamental na luta por justiça social e por mudanças políticas. A personagem da canção pode ser vista como um símbolo de resistência individual contra a opressão e o controle social. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma pequena citação de um livro que eu estava vendo aqui, rapidamente. Se eu conseguir achar essa citação, eu vou dizer aqui para complementar esse tópico, esse assunto sobre desobediência civil. Só um minutinho. Pronto, eu achei aqui. Sobre desobediência civil. Complementando esse pensamento, tá? A quem você obedece? Vou dar um conflito direto, imediato e inequívoco entre a lei de Deus e o governo dos homens. Essa é uma pergunta. Às vezes, os governantes humanos exigem que as pessoas façam coisas que Deus proíbe. Um exemplo disso é a aprovação do aborto, a aprovação do casamento homossexual. Esse governo faz isso, né? Ou a que proíbe de fazer o que Deus ordena, né? De pregar o evangelho, por exemplo. O princípio é muito simples. Se qualquer governo, um oficial, um corpo de governantes, um professor de escola, um chefe de trabalho, um comandante militar, nos ordena fazer algo que Deus proíbe, ou nos proíbe de fazer algo que Deus ordena, não somente podemos desobedecer-lhes, mas também devemos desobedecer-lhes. Se chegarmos a um momento de decisão como este, devemos obedecer a Deus, tá? Esse é um princípio básico e fundamental da desobediência civil de maneira sábia e espirituosa. A busca por sentido e a existência autêntica. Questão: qual é o sentido da vida? De acordo com a filosofia e a nossa análise e a nossa percepção da música, é o seguinte: a canção Admirável Chip Novo nos convida a buscar o sentido da vida em uma realidade cada vez mais artificial e conturada. Acima disso, né? A busca por autonomia e liberdade é essencial para a construção de uma vida autêntica. Como podemos encontrar nosso próprio caminho? A canção nos apresenta a personagem em um processo de descoberta da própria identidade, questiona o sistema, reflete sobre a natureza da realidade, busca a liberdade, são elementos cruciais para a construção do caminho próprio. O que significa ser humano em um mundo cada vez mais tecnologizado? A canção nos leva a refletir sobre a relação entre o homem e a tecnologia, questionando se a tecnologia está nos tornando mais humanos ou menos humanos. A busca por autonomia ou por sentido para a vida é fundamental para manter a humanidade em um mundo cada vez mais artificial. Finalizando o vídeo e nossa aula sobre filosofia, a filosofia como ferramenta para a liberdade. O poder da reflexão. A música Admirável Chip Novo nos convida a uma reflexão profunda sobre a nossa condição humana. A filosofia é uma ferramenta essencial para essa reflexão, permitindo nos questionar as nossas crenças, explorar nossas perspectivas e construir um pensamento crítico, sério e autônomo. Também permite o diálogo e a construção do conhecimento. A filosofia não se faz sozinha. O diálogo com outras pessoas, a troca de ideias e a construção coletiva de conhecimento são fundamentais.
para o desenvolvimento do pensamento filosófico. A música Admirável Chip Novo nos convida a participar dessa busca por significado e a construir um mundo mais justo e livre. Então, pessoal, terminamos nesse vídeo falando sobre uma análise sobre a música Admirável Chip Novo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Então, até o próximo vídeo. Bons estudos!